No norte do Brasil, existe um território onde a água não corre. Ela desenha o mapa. Rios que se dividem, se reencontram, criam ilhas, formam lagos, desaparecem na cheia e ressurgem na seca. Do alto, a paisagem parece um labirinto vivo. Mas o que sustenta essa engrenagem natural? Como um território longe do litoral, pode abrigar mais de 800 lagos interligados. A biodiversidade alcança níveis que rivalizam com regiões muito mais conhecidas do país. Estamos no Parque Estadual do Cantão, um dos sistemas fluviais mais complexos do Brasil. Aqui, os rios Araguaia, Coco e Javaés constroem um delta no interior do continente. Um fenômeno raro, onde a dinâmica das águas determina quem vive, quem se adapta e quem desaparece. Durante parte do ano, a floresta se transforma em ambiente aquático. Meses depois, a água recua e revela praias, bancos de areia e novos caminhos. Esse movimento constante cria um território em permanente transformação. Mas talvez a pergunta mais importante não seja sobre os animais que vivem aqui, e sim sobre o sistema que permite que tudo isso exista. Porque entender o Cantão não é apenas observar sua fauna. É compreender como o Brasil profundo se sustenta em territórios quase invisíveis para a maioria do país. E é essa engrenagem natural que vamos percorrer a partir de agora. Nossa jornada começa em Palmas, a capital mais jovem do Brasil. Planejada, organizada, construída às margens do Lago de Palmas, ela representa o Tocantins moderno. Deixando a cidade para trás, seguimos por cerca de 250 quilômetros até o município de Caseara. A paisagem muda aos poucos. O cerrado domina o horizonte. Árvores retorcidas, vegetação adaptada ao calor e à seca, longos trechos de estrada, onde o céu parece maior do que em qualquer outro lugar. A partir daqui, o deslocamento deixa de ser terrestre e passa a ser fluvial. O Rio do Coco se torna o único caminho possível. Navegar por ele é entrar gradualmente em outro sistema. Pouco a pouco, o rio revela sinais de que estamos nos aproximando de algo maior. Ao alcançar o rio Araguaia, a dimensão muda novamente. O que antes era um curso estreito se abre em largura e profundidade. É aqui que começa de fato o sistema do Cantão. Mas a partir da superfície, ainda é impossível entender sua real dimensão. Só quando o drone sobe é que o desenho completo começa a aparecer. Lagos conectados por canais invisíveis do nível da água.
ilhas formadas por antigas curvas do rio. Uma rede hídrica que parece se expandir para todos os lados. E surge a pergunta: como esse território se organiza? O que mantém essa complexa rede de rios, ilhas e lagos funcionando como um único sistema? À primeira vista, o cantão pode parecer apenas uma extensa área alagada. Meses depois, na seca, o cenário muda novamente. A água recua, revela praias, bancos de areia e caminhos invisíveis no período anterior. Esse movimento anual não é exceção, é regra, e é ele que molda tudo o que existe aqui. Do alto, o desenho se torna mais evidente. O cantão é frequentemente chamado de delta interior, mas talvez seja mais correto entendê-lo como um território que respira. Nada aqui é estático, e essa instabilidade aparente é justamente o que sustenta a vida. É nesse ambiente de transição entre Cerrado e Amazônia que a biodiversidade encontra condições únicas para prosperar. Mas compreender o território é apenas o primeiro passo, porque é dentro dessa dinâmica que algumas espécies desenvolveram adaptações surpreendentes. E uma delas surge nas águas do Araguaia. Em meio às águas do Araguaia, um movimento discreto rompe a superfície. À distância, poderia parecer apenas mais um boto amazônico. Mas o que vive aqui é diferente. O boto do Araguaia é uma espécie reconhecida oficialmente pela ciência há pouco mais de uma década. Estudos genéticos comprovaram que ele é distinto dos botos da Amazônia. Isolado geograficamente ao longo de milhares de anos, desenvolveu características próprias. Ele é endêmico da bacia do Araguaia, ou seja, não existe em nenhum outro lugar do planeta. Mas sua presença revela algo maior. Para que uma espécie evolua de forma isolada, é preciso estabilidade ecológica ao longo do tempo. É necessário que o ambiente sustente populações por gerações suficientes para que a diferenciação aconteça. Isso significa que o sistema fluvial do Araguaia não é recente. Ele é antigo e é resiliente. O boto depende de águas conectadas, de abundância de peixes, de ciclos hidrológicos regulares. Sem o equilíbrio do sistema, ele desaparece. Por isso, sua presença é considerada um indicador da saúde ambiental da região. Mas o boto não é o único que precisou se adaptar a essa dinâmica. Nas margens alagadas, outro habitante do cantão revela uma estratégia diferente de sobrevivência. Imóvel por alguns segundos, atento a qualquer movimento ao redor, é o cervo do Pantanal, o maior cervídeo da América do Sul. Diferente de outras espécies que evitam áreas alagadas, ele depende delas. Suas patas longas e finas não são acaso. São resultado de adaptação a ambientes inundáveis. Aqui, onde a terra e a água alternam domínio ao longo do ano,
sobreviver exige especialização. O cervo acompanha esse movimento. Alimenta-se de plantas aquáticas, arbustos e gramíneas que surgem conforme o nível da água muda. E enquanto alguns se adaptam às margens, outros dependem diretamente do que o rio revela quando recua. Porque quando a cheia diminui, um novo cenário emerge. Praias surgem, e com elas, uma intensa atividade aérea começa a transformar o território novamente. Essas praias não são apenas formações geográficas passageiras. Elas representam uma janela ecológica precisa. Talhamares ocupam as faixas de areia recém-expostas e, com seus bicos longos e finos, realizam voos rasantes sobre a superfície do rio, cortando a lâmina d'água com precisão para capturar peixes que se concentram nas áreas mais rasas. Muitos desses indivíduos aproveitam esse período para nidificar diretamente na areia, escolhendo locais afastados da vegetação mais densa e de possíveis predadores terrestres. O gavião-belo sobrevoa as áreas abertas em busca de presas associadas aos ambientes aquáticos. Enquanto o gavião preto patrulha extensões mais amplas do rio, explorando diferentes oportunidades de caça. Em determinado momento, a águia pescadora rompe o silêncio com um mergulho vertical preciso, atravessando o reflexo do céu na superfície e emergindo com o peixe preso às garras, em uma demonstração clara de como a abundância gerada pelo ciclo das águas sustenta predadores de diferentes níveis da cadeia alimentar. O cantão abriga mais de 300 espécies de aves registradas. Mas o que realmente impressiona não é apenas o número, e sim a diversidade de estratégias que coexistem no mesmo território, todas respondendo ao mesmo elemento central. Se as praias revelam o que o rio deixa à mostra, é dentro da água que o cantão encontra seu verdadeiro ponto de sustentação. O ciclo anual de cheia e seca não altera apenas a paisagem. Ele regula o ritmo de reprodução, alimentação e crescimento de dezenas de espécies aquáticas. Durante a cheia, os rios transbordam e invadem áreas de floresta, transformando o que antes era solo seco em um ambiente rico em nutrientes.
galhos submersos, raízes e vegetação alagada passam a oferecer abrigo para pequenos peixes e organismos microscópicos que formam a base da cadeia alimentar. É nesse momento que muitos peixes se reproduzem. Os alevinos encontram proteção natural entre troncos e folhas inundadas, longe de predadores maiores e com abundância de alimento disponível. Quando a seca chega, o cenário muda novamente. A água recua, os lagos se tornam mais definidos e os canais concentram os peixes que cresceram durante o período de inundação. Essa concentração facilita a alimentação de aves, mamíferos e outros predadores, mantendo o equilíbrio do sistema. O que pode parecer instabilidade é, na verdade, um mecanismo sofisticado de renovação. Sem a cheia, não há expansão de nutrientes. Sem a seca, não há reorganização da vida aquática. O cantão funciona como um grande berçário natural, sustentado por esse movimento contínuo das águas. E é justamente essa abundância que permite a presença de predadores especializados, alguns deles raros e altamente sensíveis à qualidade ambiental. Entre eles, um dos mais emblemáticos habitantes dos lagos da região. Entre os lagos formados pelos antigos meandros do rio, um movimento coletivo rompe a superfície da água. Não é um indivíduo isolado, é um grupo. As ariranhas vivem em estruturas familiares organizadas, com divisão de funções e comunicação constante entre seus membros. São os maiores carnívoros semiaquáticos da América do Sul e ocupam o topo da cadeia alimentar nos ambientes onde vivem. Sua presença não é comum em qualquer lugar. Elas dependem de rios preservados, abundância de peixes e margens protegidas para escavar tocas e criar seus filhotes. Durante a caça, trabalham em conjunto, cercam cardumes, coordenam movimentos e utilizam a própria agilidade para reduzir as chances de fuga das presas. O sucesso não depende apenas da força, mas da organização do grupo. Mas talvez o que mais impressione não seja a eficiência predatória. Entre um mergulho e outro, surgem vocalizações, interações e brincadeiras. Há uma dinâmica social complexa que reforça laços familiares e mantém a coesão do grupo. Em um território moldado pela água, sobreviver exige cooperação. E a abundância que sustenta as ariranhas é resultado direto do ciclo que transforma o cantão em berçário natural durante parte do ano. Mas em meio a essa complexidade geográfica, algumas espécies desenvolveram níveis impressionantes de especialização. Adaptando-se não apenas ao ambiente alagado, mas a elementos muito específicos da vegetação local. E é nessa combinação entre água, floresta e tempo que surgem algumas das aves mais raras do Brasil.
Em meio à vegetação densa das margens alagadas, alguns encontros exigem mais do que sorte. Exigem silêncio. A garça da mata é uma das aves mais discretas do Brasil. Com plumagem que mistura tons escuros e reflexos sutis, ela se camufla entre galhos e sombras, tornando-se quase invisível para quem não observa com atenção. Seus hábitos são reservados. Prefere áreas preservadas, com pouca interferência humana. E abundância de ambientes aquáticos rasos, onde encontra alimento com tranquilidade. Registrar sua presença não é apenas um momento raro, é um sinal de que o ambiente mantém as condições necessárias para espécies sensíveis sobreviverem. Mas a especialização no cantão vai além do comportamento discreto. Entre os bambuzais do cerrado, vive uma das aves mais raras da região. O pica-pau da taboca, Celeus obriene, também conhecido como pica-pau da Parnaíba. Durante décadas, ele foi considerado extinto. Somente após longos anos sem registros confiáveis, voltou a ser observado. Revelando que ainda persistia em áreas específicas do Brasil Central. Sua sobrevivência depende de algo muito particular. Ele se alimenta principalmente de formigas que vivem no interior de bambus do gênero Guadua, conhecidos localmente como tabocas. Isso significa que não basta haver floresta. É necessário que exista o tipo certo de vegetação, no estágio adequado de desenvolvimento. É um grau de especialização que reduz as margens de erro. Quando o ambiente se altera, a espécie desaparece. A redescoberta do pica-pau não representa apenas um reencontro com uma ave rara. Representa a prova de que o território ainda preserva microambientes complexos, capazes de sustentar formas de vida altamente específicas. No cantão, a biodiversidade não é apenas abundante, ela é detalhada, e é nessa soma de detalhes que o sistema se fortalece. Mas entre as aves da região, há uma espécie que carrega consigo um elo ainda mais antigo, quase como uma lembrança visível de um passado evolutivo distante. Entre as margens alagadas e a vegetação ribeirinha, uma ave chama a atenção pelo aspecto incomum. A cigana é considerada símbolo do Parque Estadual do Cantão, e seu visual remete a tempos antigos.
Plumagem volumosa, olhos avermelhados e postura quase pré-histórica fazem dela uma presença marcante na paisagem. Mas o que a torna realmente singular não é apenas a aparência. A cigana é a única ave do mundo com sistema digestivo semelhante ao de ruminantes. Alimenta-se principalmente de folhas e possui um papo altamente desenvolvido, onde a fermentação do alimento ocorre antes da digestão completa. Quando filhotes, apresentam pequenas garras nas asas, uma característica que remete a estágios evolutivos antigos. Algumas plantas exercem um papel desproporcional à sua aparência. A embaúba é uma delas. Em muitas regiões do Brasil, ela é conhecida popularmente como Mãe da Mata. Não por lenda ou mito, mas pela função que desempenha na organização da floresta. No Cantão, a embaúba é protagonista da paisagem e uma das responsáveis por permitir que a floresta volte a se organizar. A embaúba é uma espécie pioneira. Onde a vegetação foi aberta, ela surge rápido, cresce com velocidade e cria as primeiras condições para que outras plantas possam se estabelecer. Suas folhas largas geram sombra, reduzem a temperatura do solo e favorecem o retorno gradual da diversidade vegetal. Seus frutos alimentam aves, macacos e pequenos mamíferos, que ao se deslocarem, espalham sementes e aceleram a regeneração do ambiente. Ao mesmo tempo, sua estrutura simples serve de abrigo e ponto de passagem para diferentes espécies. Se o Cantão já impressiona pela complexidade interna, ele faz parte de um sistema ainda maior. Em determinado ponto do percurso, o rio Araguaia se divide. Um de seus braços segue como rio Javaés, contornando uma extensa faixa de terra antes de reencontrar o curso principal mais adiante. Entre esses dois fluxos se forma a Ilha do Bananal. É a maior ilha fluvial do mundo. Mas mais do que um dado geográfico, esse fenômeno revela a escala do sistema hidrológico da região. O que acontece no Cantão não está isolado. Ele integra uma dinâmica fluvial que conecta Cerrado e Amazônia. Áreas indígenas, unidades de conservação, e corredores naturais que se estendem por centenas de quilômetros. O Araguaia não é apenas um rio, é um eixo ecológico. Quando suas águas se dividem e depois se reencontram, o que se observa é um processo contínuo de redistribuição de energia, sedimentos e nutrientes.
cada espécie observada, do boto ao cervo, das aves às ariranhas, é resultado de um equilíbrio que depende do ciclo natural de expansão e retração do rio. O cantão não é um cenário, é um sistema. E entender esse sistema é entender como parte do Brasil continua funcionando, longe do olhar da maioria.